tarde. Está começando mais um bate-bola. Estamos aqui no Estádio Radialista Mário Helênio, mais conhecido como Estádio Municipal de Juiz de Fora. No programa de hoje, iremos entrevistar um jogador que nasceu aqui mesmo na cidade. Ele atua como lateral direito e tem como principais características a velocidade e a força. Começou sua carreira no Tupi de Juiz de Fora e no Cruzeiro de Belo Horizonte. Após tornar-se profissional, atuou em diversas equipes do país. Ele tem 31 anos, 1,71 m, 70 kg. Seu nome, Jaime Antônio Piazzi Lacher Júnior, mais conhecido como Jaiminho. Jaiminho, você começou nas categorias de base do Tupi, do Cruzeiro. Conta pra gente como é que foi. Na verdade, comecei nas escolinhas, assim, sem pretensão nenhuma de seguir uma carreira. Na época, eu até me lembro bem, era lá na sede do Tupi, lá no centro. O Cachoeira foi meu primeiro treinador. E depois daquela época eu continuei, fui pro juvenil, depois fui tentar testes em vários outros lugares, mas foi no Tupi o meu primeiro clube assim, que me revelou, assim, que eu disputei um campeonato juvenil de mineiro, e depois aí tentei no Cruzeiro, fiz um teste lá na peneirada, na primeira vez que eu fui, eu fiquei lá uma semana e me dispensaram, eu voltei para Juiz de Fora e um pouco chateado porque não tinha conseguido, e no outro ano eu tentei de novo, e foi no ano que correu tudo certo para mim, e depois na época de profissionalizar não tive a oportunidade lá e acabei voltando aqui para o Tupi, onde que as portas estavam abertas para mim. Alguém especial assim lhe influenciou, Jaime? Um vizinho, um parente, ou até um amigo mesmo? Bom, eu sempre gostei de jogar bola desde garotinho, sempre amei o que eu faço. Eu acho que minha mãe, no começo às vezes ela não aceitava muita ideia. Eu tive até uma época que tinha um núcleo do Flamengo aqui em Juiz de Fora, que já acabou, que era até lá no Tupinambás, eles queriam me levar para fora, levar lá para o Rio. Minha mãe não aprovou, falou que ainda não era hora. Mas depois que ela viu que era isso que eu queria mesmo, o apoio dela foi fundamental. Dos meus amigos também e das pessoas que gostavam de mim. Você sempre foi lateral direito ou você começou em outra posição? Bom, eu quando comecei, garotinho, eu jogava de centroavante. E queria fazer gol. Na época eu ficava em dúvida, vou usar a camisa nova. Não, você meio porque tinha que usar a 10. Então eu gostava da camisa 10, mas depois fiquei ali de ponta, acabou que eu fui para ponta direita. E joguei por muito tempo nas categorias de base, de ponta direita, de atacante. E quando eu fui fazer um teste no Cruzeiro, o treinador no Cruzeiro, inclusive nem foi o treinador do Cruzeiro, foi até o Paulo Henrique, ele é professor de Educação Física aqui em Juiz de Fora, filho do Toledo, que toma conta aqui, falou aqui, vai fazer um teste de lateral direito, cara, porque hoje ponta direita já não existe mais, vai acabar, então tenta. E foi aí que eu entrei para lateral e acho que pela experiência que eu tinha de jogar, gostar de jogar na frente, eu trouxe isso para minha posição. Acho que foi o fundamental, o que me ajudou a chegar onde que eu cheguei. Foi a minha característica que eu tinha, acho que de atacante e jogar num setor defensivo e saber conciliar os dois. Um ídolo de infância que você se espelha ou você se espelhou? Bom, eu sou flamenguista. De revelar, sou flamenguista de coração. E meu ídolo acho que de muitos flamenguistas, é o Zico. Então, adorava ver o Zico jogar. Era meu ídolo mesmo, sempre foi, até hoje. E foi ele. Para mim é um lateral direito. Não cheguei a ver jogar por muito, mas todo mundo me falam. E eu vi alguns jogos que me falam do Leandro, ex-lateral do Flamengo, Jorginho. Eu vou ficar aqui, vou ficar falando muito do Flamengo, assim, mas tem outros laterais, o próprio Maicon hoje da seleção, Daniel Alves, então, mas o lateral direito que eu vi jogar foi o Jorginho, que eu ouço as pessoas comentarem, é o Leandro. Jaiminho, eu li um artigo seu na coluna Bola na Área, do jornalista Fernando Rocha, em que ele te elogia muito. Fala até que você foi o melhor no jogo Ipatinga e Cruzeiro, você pelo Ipatinga contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha Sorin, tinha Fábio Júnior, jogadores de seleções brasileira, argentina. Ele descreve assim, que você corria muito no primeiro tempo e abria o bico, ou seja, cansava. Você aprendeu a dosar as energias ou ainda abre o bico no final? Não, naquela época, eu estava lá no Ipatinga e lá pelo fato de ser uma cidade quente, porque o lugar lá é muito quente,
E eu não tenho aquela experiência porque foi meu primeiro ano como profissional, meu segundo ano como profissional, que foi do Tupi, que eu fui pro Ipatinga. E nesse eu estava com muita vontade. Meu preparador físico sempre falava comigo, às vezes a minha vontade me atrapalhava nesse sentido. E teve um trabalho comigo, sim, e com o tempo também eu fui adquirindo experiência. No começo, sim, eu passei, não que eu abri o bico, é porque chegava também, eu acho que se queria dar muito, às vezes ansiedade, misturar com aquela emoção no jogo, cansa a gente. Então, e nesse jogo contra o Cruzeiro, eu me lembro, se não foi um dos melhores da minha vida. Foi marcante esse jogo para mim, foi uma volta por cima, porque eu estava passando um momento difícil lá, até mesmo por briga por posição, entendeu? Coisa extra-campo que estava me prejudicando. Então, esse jogo para mim foi uma superação e graças a Deus nesse jogo eu consegui correr os 2 tempos e eu não sei, aquele dia se tivesse mais 20 minutos de jogo, a minha vontade era tão grande e eu estava bastante concentrado, a concentração era tão grande que eu acho que eu conseguiria correr mais 20 minutos da mesma forma. Muitos dizem que você é um jogador polêmico e baladeiro. Com o nascimento do seu filho Davi, você quer deixar esse estigma para trás? Eu já deixei há muito tempo. A fama é complicado, porque para você ganhar a fama é muito fácil. E para você perder ela, por mais que você se esforce, você pode passar 2 anos aí tranquilo. O primeiro deslize que você dá, vai vir uma pessoa lá. Não falei que ele era assim, que é desse jeito. Rodrigo, eu tive minha época, acho que todo mundo tem, independente de qualquer profissão. Tenho poucas pessoas que às vezes não fazem, às vezes conseguem segurar. Mas você sair de um time igual a Francana, na época que eu saí, ganhando R$ 1.500, você vai para um Vasco da Gama para ganhar 15, isso muda com a cabeça de qualquer pessoa. Eu tinha 22 anos, então eu tinha sonhos, eu queria comprar meu carro e às vezes aparece aquela namoradinha, porque até essa situação te oferece isso. Às vezes pode ser uma pessoa bacana, às vezes também não pode. Então você vai se empolgando. Então eu me empolguei. Não sei se a palavra certa é arrependimento, porque eu fiz na hora que eu estava com vontade. Acho que se eu tivesse uma outra oportunidade, eu faria diferente. Mas não me arrependo das coisas que eu fiz, trago de lição. E agora com o nascimento do Davi, que é a coisa mais valiosa, que hoje eu vivo para o meu filho. E eu passar para ele o que é certo e o que é errado. Se ele quiser jogar futebol, eu vou apoiar, vou respeitar a opinião, a decisão dele. Mas eu vou incentivar ele para jogar, porque eu não troco o futebol por nada. É maravilhoso. Então, o que eu tenho, eu vou tentar passar para ele o que eu fiz de errado, mostrar para ele que não compensa, que às vezes uma vida profissional é bem melhor de se seguir. E ver o Davi aí, quem sabe um dia chegar num time grande, uma seleção, por que não? 1 minuto só e a gente já volta com mais Jaiminho.